Olá! E se existisse uma maneira de multiplicar os resultados sem ter que necessariamente multiplicar o esforço? Hoje a gente vai explorar exatamente isso. Uma fórmula que vai contra o senso comum, inspirada na obra de Price Pritchett, Você ao Quadrado. Vamos descobrir como é que se passa de pequenos passinhos para verdadeiros saltos quânticos de desempenho. Para começar, vamos viajar um pouco no tempo, uns 2500 anos para trás. Heráclito disse uma coisa interessante. Se não esperas, não encontrarás o inesperado. O que é que ele queria dizer com isso? Basicamente, que as maiores descobertas, os avanços de verdade, vêm de lugares para onde a gente nem estava a olhar. E esse é o ponto de partida perfeito para o que vamos analisar hoje. Para a gente entender bem o conceito central, vamos começar com uma história. É uma história de uma luta desesperada, quase de vida ou morte, que ilustra um problema fundamental que, de certa forma, todos nós enfrentamos. Imagine uma mosca. Ela está presa numa sala e fica a bater com toda a sua energia contra uma janela de vidro, tentando desesperadamente sair. A única estratégia dela é tentar com mais força. Mas esse esforço frenético não a leva a lugar nenhum. A própria luta se tornou a armadilha. E aqui vem a parte trágica e irónica da história. A poucos metros dali existe uma porta completamente aberta. A salvação está mesmo ali. Uma solução simples que não exige esforço nenhum, mas a mosca está tão obcecada em forçar a passagem pelo vidro que nem sequer consegue ver a saída óbvia. Essa história, claro, não é só sobre uma mosca. É sobre um padrão muito humano. Quantas vezes a gente não se vê a bater contra um vidro, investindo cada vez mais esforço numa estratégia que simplesmente não funciona, quando uma solução muito mais elegante está ali, à espera? E é exatamente aqui que entra o conceito de você ao quadrado. Trata-se de uma mudança de paradigma mesmo, a ideia de abandonar a mentalidade convencional e adotar uma outra que promete um crescimento exponencial. Mas o que é, afinal, um salto quântico? Bom, o termo vem da física e descreve uma coisa fascinante. Uma partícula que salta de um ponto para o outro, instantaneamente, sem passar pelo caminho do meio. Trazendo isso para a nossa vida, significa alcançar um desempenho muito, mas muito superior. Só que não passo a passo, é subsaltar etapas inteiras. Vamos colocar lado a lado para ver a diferença. O crescimento normal é como somar. A gente adiciona mais esforço, segue um caminho previsível para ter ganhos convencionais. Já um salto quântico é sobre multiplicar. Muitas vezes até exige menos esforço, mas na direção certa, o que permite saltar níveis e alcançar ganhos que são exponenciais. Certo, mas como é que se faz isto na prática? A filosofia do Você ao Quadrado oferece um conjunto de regras, mas prepare-se, elas são profundamente paradoxais, vão contra quase tudo o que nos ensinaram sobre o que é ter sucesso. Então, como é que se consegue isso? Basicamente, são 4 regras principais. E olhe, cada uma delas vai contra o que a gente aprendeu sobre sucesso. Mas quando juntas, elas criam as condições perfeitas para um salto quântico. A primeira regra, bem, ela nos leva de volta à história da mosca. Se uma estratégia não está a funcionar, insistir nela com mais e mais força não é a solução. Pelo contrário, é o caminho mais rápido para o esgotamento. O verdadeiro desafio não é tentar mais, mas sim parar, olhar à volta e encontrar a tal porta aberta. A segunda regra, ignorar as convenções. Sabe, é muito fácil confiar naquilo que sempre funcionou, não é? Mas é aí que mora o perigo. Fazer aquilo em que se é bom pode ser a pior coisa a fazer se for a coisa errada. Um salto quântico exige que se procurem soluções diferentes, mais elegantes, mais simples e às vezes que parecem até ilógicas. Essa frase aqui é fundamental. O progresso não é uma linha reta. Pelo contrário, o meio do caminho é muitas vezes caótico, confuso e parece um fracasso. E isso nos prepara perfeitamente para a próxima regra. E aqui está o pulo do gato. O fracasso não é algo para ser evitado. Pelo contrário, ele deve ser procurado. Por quê? Porque ele é um recurso. Os problemas não são sinais para parar. Eles são feedback. São dados que nos mostram exatamente onde estão os nossos limites e onde a verdadeira aprendizagem pode acontecer. E chegamos à quarta regra, sair da zona de conforto. Aquele sentimento de ansiedade, de desconforto, muitas vezes é um bom sinal. É a prova de que uma mudança real está a acontecer. Se tudo parece seguro e fácil, provavelmente não há crescimento suficiente para um salto quântico. Agora, vamos aprofundar um pouco mais isto. Porque as ações externas são só uma parte da equação. O verdadeiro poder vem de uma mudança interna, na mentalidade e de uma confiança em forças que a gente não consegue ver. A verdadeira mudança começa na mente. É sobre agir com a convicção de que o sucesso é inevitável. Focar no resultado final sem ficar obcecado com o como. E, crucialmente, confiar na intuição.
A ideia é que esta mentalidade ativa recursos que não se vêem, o poder do subconsciente, a sorte, aquelas coincidências certas que começam a trabalhar a nosso favor. E essa ideia aqui, nossa, ela é fundamental. Preparar-se demais pode ser só uma forma de adiar. A estratégia do salto quântico é sobre ação. Os recursos, as respostas, o plano, eles aparecem quando a jornada começa, não antes. O movimento vem antes da clareza. Chegamos agora à reta final. Vamos juntar todos estes conceitos num apelo final e poderoso à ação, que é o verdadeiro catalisador de tudo o que vimos até agora. E aqui está uma distinção fundamental. Querer uma coisa é passivo. Agora, perseguir uma coisa, isso é ativo. É o próprio ato de se mover na direção de um objetivo que muda tudo. É isso que encurta a distância entre o sonho e a realidade. É quase como se o mundo respondesse de forma diferente quando a gente passa do desejo para a ação. Oportunidades que antes eram invisíveis começam a aparecer. O ato de perseguir um sonho parece que o puxa para mais perto, para a realidade. E tudo isto leva a uma pergunta um tanto provocadora. Se o potencial para um salto quântico já existe e se os recursos aparecem com a ação, o que é que realmente fica no caminho? Muitas vezes é a nossa própria inércia, as nossas crenças que nos limitam. A questão é, por que esperar? E terminamos com este pensamento poderoso. O maior risco não está em tentar e falhar, mas sim em nunca desafiar os limites daquilo que se acredita ser possível. As probabilidades só mudam a nosso favor quando a gente as desafia.